30 Aconteceu comigo. Relato de hoje: Possessão. Me chamo Vinícius e o que vivenciei me causa calafrios e pesadelos até hoje, pois vai além da compreensão humana. Jamais imaginei passar por tal experiência, pois foi única e aterrorizante. Hoje estou com 30 anos, porém o que vi jamais sairá de minha mente. Moro em São Paulo, na capital, e o que vou contar ocorreu na freguesia do Ó. Nasci e fui criado com meus avós e tia, pois minha mãe trabalhava muito para me criar. Assim passava a semana na casa de meus avós, chegava da escola e esperava minha mãe retornar do trabalho. Ela chegava sempre por volta das 19, 20 horas. E minha avó era mãe de santo. Era praticante de umbanda. Realizava gírias, como é chamado, 3 vezes por semana. Na época eu tinha 15 anos e já estava acostumado com as sessões. Era gíria de caboclo, preto velho, e o que mais dava medo era a sessão de Exus, que era realizada toda sexta-feira. O que me assustava era que os médios, quando tinham essa sessão, vestiam todos de preto e vermelho, e ainda fechavam o altar com as cortinas, fechando as imagens com aquela cortina vermelha. Me lembro até hoje das gargalhadas dos espíritos incorporados. Porém nada de mal ocorria ali. Era realizado as sessões com os médiuns que estavam incorporados com os Exus e sempre falavam que estavam ali para ajudar e quebrar qualquer tipo de feitiçaria ou trabalho realizado para outra pessoa. Me lembro que as sessões lotavam de gente. Eram pessoas de todos os cantos de São Paulo, procurando ajuda ou defesa espiritual. E todos os trabalhos não eram cobrados. Apenas se pedia uma doação no fim de cada sessão para manter o terreiro, comprar velas e realizar a manutenção. Assim, cresci em meio à doutrina da Umbanda. Muitos criticam, e entendo, é porque não conhecem a essência, pois em tudo tem o seu lado bom e mal. Ali eu só vi os médiuns e entidades praticarem o bem ao próximo. Quando alguém aparecia querendo praticar magia negra ou prejudicar alguém, era expulso do terreiro e orientado a jamais realizar tal feito, pois tudo que vai, volta. E eles diziam, volta em dobro. Minha avó praticava a limpeza de casas. Para limpar, purificar o ambiente de seus obsessores ou entidades que perturbavam seus moradores. Foi numa sessão dessas que vivenciei algo jamais irei esquecer. Era uma sexta-feira, por volta das 18 horas, quando chegamos na casa de um casal. Fomos eu, minha prima Jéssica, acompanhar minha avó e seus médios em mais uma purificação de casas. Como nossos pais iriam chegar por volta das 19 e 20 horas, decidimos ir juntos. Tínhamos nessa época por volta de 15, eu 15 anos e minha prima 16. A sessão na casa desse casal se deu início e tudo corria bem. Como sempre, os médios preparavam a defumação, orando e cantando os pontos da Umbanda. Um a um, os médios iam incorporando. As entidades de preto velho e caboclos iam chegando. Aos poucos, os cômodos iam sendo defumados e purificados com muita oração e fé. Até chegar no quarto do casal, onde era o ambiente mais carregado e onde eles reclamavam que as luzes estouravam, viam vultos e até risadas escutavam na madrugada. Era um ambiente mais perturbado, assim eles diziam. Assim que minha avó entrou no cômodo, já incorporada pelo espírito do caboclo montanha, que era considerado um caboclo, um índio, parou na porta e disse de olhos fechados: "Aqui há uma presença maligna.
um espírito antigo e de muito ódio. Vamos entrar com muito cuidado. E ainda disse: vamos erguer o pensamento aos céus e tenham firmeza, meus irmãos. Eu e minha prima, curiosos, fomos atrás do médium e daquela defumação. Mal se dava para ver o quarto, tamanha fumaça. Assim começaram com a oração do Pai Nosso. Foi nesse instante que o médium Cláudio, que estava ajoelhado no canto orando, se levanta e dá uma risada jamais esquecida, pois aquela risada era diabólica. Só de pensar nisso me dá calafrios. Ele ali, em pé, diante de todos, com os olhos virados. Só vimos o branco dos seus olhos. Assim ele solta mais uma gargalhada e fala: saiam daqui, seus imundos, saiam daqui. Esse local é nosso, do povo das sombras. Assim que terminou de falar, começou a correr pelo quarto. Os médios que estavam incorporados, como se parecesse uma batalha, foram todos para trás de minha avó, que estava incorporada com o Caboclo Montanha. Assim ele deu um grito e disse: você não é maior que a luz de Deus, e deve respeito e obediência à luz. Vai-te embora, pois já foi conjurado 3 vezes. Assim, aquilo parecia uma batalha entre o bem contra o mal. No decorrer das orações, o espírito que estava no médium Cláudio foi ficando mais nervoso e rosnava. Rosnava igual um animal, igual um bicho feroz. Foi aí que, num piscar de olhos, desafiando qualquer lei da gravidade, subiu nas paredes. Sim, nós vimos um ser humano andar na parede e se aproximar da luz do quarto. Assim que ele se aproximou, estourou a lâmpada com a boca. Nessa hora eu tremi e vi aquela gargalhada infernal. Somente as velas iluminavam aquele quarto. Nesse instante, Caboclo Montanha, com a voz firme, disse: me diga teu nome, espírito das sombras, e parta daqui para o abismo de onde saiu. Foi aí que ouvimos em bom e alto tom aquela voz gutural dizer: meu nome é Maioral, me chamem como quiser. Nós somos uma legião. E em seguida ouvimos vários palavrões. Parecendo uma serpente, ele movia a cabeça para os lados e sua língua saía, se movia para frente e para trás. Nisso, apavorados, eu e minha prima saímos correndo daquele quarto. Fomos em direção ao quintal. Só queríamos sair dali, e os médios nos acompanharam para fora, falando que não era para permanecer ali, até que chegasse a hora da partida daquele espírito. Assim eu e minha prima Jéssica ficamos no quintal. Só escutávamos coisas quebrando dentro daquele quarto, gritos, risadas, até que tudo se acalmou. Por volta das 21 horas, tudo parecia calmo e fomos embora. Confesso que naquela noite eu dormi de luz acesa. Foi difícil pegar no sono e nunca mais quis acompanhar meus avós na limpeza de casa. 2 semanas se passaram e aquele casal apareceu na casa de meus avós, levando uma cesta de frutas e algumas cestas básicas como agradecimento. Minha avó os recebeu e depois nos contou o que o casal havia conversado com ela. Eles falaram que estavam em paz e que a casa parecia outra, tamanha tranquilidade que estava no ambiente. E curiosos, perguntaram para a dona da casa se algo havia ocorrido antes deles se mudarem. A proprietária do imóvel informou que ali havia acontecido 3 mortes, que 3 moradores tinham sido cruelmente assassinados e que até hoje o assassino jamais foi encontrado.
Confesso que me arrepio até hoje com essa experiência, pois o que estava ali, diante de nossos olhos, era algo das trevas, e provavelmente foi atraído ou causado por aquelas mortes. É o que eu falo, não duvide jamais, ou brinque com o desconhecido. Assim como o bem existe, a maldade e as trevas também. Se mantenha no bem e pratique a caridade ao próximo. Só assim estamos livres do domínio do mal, pois aquilo foi algo atraído pelo mal. Envie você também sua experiência, seu relato sobrenatural para o e-mail oraregrum@gmail.com. Curta e compartilhe. Não se esqueça de comentar. Até a próxima. Obrigado.